Parem e imaginem essa cena comigo. O céu, em pleno meio-dia, é simplesmente engolido por uma escuridão mas tão densa que parece que dá para tocar, que sufoca. É uma imagem de fim de mundo, né? Uma escuridão que transforma o dia numa noite que não dá para enxergar nada. E nos rios, a água não é mais água. Ela corre grossa, com uma cor de ferrugem, sabe? E sobe um cheiro de morte que entra em tudo, em todas as casas. E aí, o som, um vento que te deixa surdo com a força de um furacão rasgando o deserto com um uivo. Um vento forte o suficiente para literalmente abrir um mar no meio, levantando paredes de água de cada lado de um caminho de lama. Olha, isso pode até parecer um daqueles filmes de catástrofe, mas não é. Essa é uma das histórias que ajudaram a fundar a nossa civilização. E é por isso que a nossa análise de hoje tem uma missão bem clara. A gente vai tentar desconstruir o homem que está no centro de tudo isso, Moisés. Para a gente poder entender a lenda, a gente precisa primeiro investigar o homem. Então, a pergunta mais básica de todas é: será que o protagonista dessa saga épica realmente existiu? E olha só que interessante, a linguística forense já nos dá uma pista surpreendente. A raiz do nome Moisés, ou Moshe, tem uma origem que é, sem dúvida nenhuma, egípcia. O sufixo oso era super comum na realeza, como em Tutmose, que quer dizer nascido do deus Thoth, ou Rameses, nascido do deus Ra. E é aqui que a imagem que a gente tem na cabeça bate de frente com a realidade histórica. De um lado, aquela figura da Renascença de pele clara, traços europeus. Do outro, o provável Moisés da história, um semita, um homem moldado pelo sol brutal daquela região, com a pele queimada, sabe? Com traços típicos do Antigo Oriente Médio. Bom, vamos avançar agora para as pragas e ver como a ciência moderna traz umas teorias que são sinceramente explosivas sobre o papel da natureza nisso tudo. Os registros oficiais do Egito, claro, não falam de fracassos. Mas existe este documento, o Papiro de Ipuar, que é fascinante. É um antigo lamento egípcio que descreve um estado de caos total no país, com paralelos com a história bíblica que são, no mínimo, difíceis de ignorar. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante o que a gente chama de efeito dominó. Muitos cientistas conectam as pragas a um único evento geológico, muito bem documentado: a erupção gigantesca do vulcão Santorini. Pensa bem, as cinzas bloquearam o sol, criando a escuridão. Quando caíram no rio Nilo, elas mudaram a química da água, o que causou uma explosão de algas tóxicas vermelhas. Aí os peixes morreram, os sapos fugiram da água e toda essa matéria orgânica apodrecendo virou um banquete para insetos que, por sua vez, espalharam doenças. É uma cascata ecológica, passo a passo. Depois de todo esse caos ecológico, a gente chega no grande final da história, a divisão do mar. E pode acreditar, a meteorologia levou esse desafio muito a sério. Sabe o que os cientistas fizeram? Usaram modelos de computador para reconstruir a topografia da foz do Nilo lá naquela época. Eles estavam procurando por um fenômeno que a gente conhece hoje como rebaixamento pelo vento. E os números que o computador mostrou são de cair o queixo. A simulação revelou que um vento constante, soprando a mais ou menos 100 km por hora, por 12 horas seguidas, poderia fisicamente empurrar a água para trás. Então, aqui está o ponto central, o grande paradoxo. A mesma ciência que diz sim, isso é possível, também torna a sobrevivência das pessoas ali quase impossível. Um vento de 100 km por hora é uma tempestade tropical fortíssima. Como é que um povo inteiro, com crianças, com idosos, ia conseguir andar contra essa parede de ar? Essa impossibilidade na prática nos força a olhar para a história de outro jeito. A gente precisa analisar como ela foi construída, não só como um fato histórico, mas como literatura. A narrativa fala em 600 mil homens que saíram do Egito. Se a gente fizer as contas, isso daria um total de, talvez, 2 milhões de pessoas. Manter essa multidão viva no deserto do Sinai é considerado logisticamente impossível. E, de fato, não existe nenhum vestígio arqueológico, nada de acampamentos ou cemitérios nessa escala. É por isso que muitos especialistas argumentam que esses números não são estatística. Eles eram, na verdade, uma ferramenta literária. Muitas vezes, eram derivados de números simbólicos, como 12, para passar a ideia de uma nação completa, uma nação grandiosa e abençoada. E tem mais. A história do nascimento de Moisés, aquela do cesto no rio, é quase idêntica à lenda de Sargão da Acádia, um rei da Mesopotâmia que viveu muito, muito antes. A trama é a mesma, um bebê colocado num cesto, selado e deixado no rio para ser resgatado. O que provavelmente aconteceu é que os escribas hebreus, durante o exílio na Babilônia, absorveram esse modelo de história de herói, que já era bem conhecido, para mostrar a grandeza do líder deles desde o início.
Mas mesmo com a ciência explicando a mecânica e a análise literária mostrando as influências de outras histórias, o impacto da história de Moisés, isso continua sendo algo imenso. E para fechar, tem os detalhes fascinantes onde a ciência e a linguística dão um tempero a mais. Aquela sarça ardente pode ter sido uma planta real que solta gases inflamáveis. E os famosos chifres na estátua de Moisés, do Michelangelo, pura e simplesmente um erro de tradução da palavra hebraica para radiante. E aqui a gente junta todas as peças. A ciência nos explica o como. A crítica literária mostra as influências. Mas, no fim das contas, nada disso apaga o impacto cultural e espiritual gigantesco dessa história, que se tornou a grande metáfora da jornada da escravidão para a liberdade. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A gente tem essa necessidade de encontrar a engrenagem por trás da lenda, né? Mas será que descobrir a física por trás dos eventos diminui de verdade o encanto da história? Ou será que a outra possibilidade é ainda mais incrível? A ideia de que o universo físico inteiro, com a folha de vulcões, de furacões, pode ter se alinhado, em sincronia, para libertar um povo. Será que uma natureza que conspira pela liberdade não torna a realidade muito mais espetacular? No fundo, entender como a máquina funciona não nos impede de achar a música que ela toca linda, não é mesmo?